assume de CIPAT, é importante a gente saber de uma coisa, que essas ideias prevencionistas em relação ao trabalho, ao trabalhador, elas vêm sendo trabalhadas já há muito tempo, já vêm se desenvolvendo há muitos anos, mas o ponto que foi determinante para que essa CIPAT tomasse forma, do jeito que ela é hoje em dia, foi a aprovação do capítulo 5 da CLT. Portanto, nós vamos fazer um breve histórico aqui para vocês disso. Em 1º de maio de 1943, houve a publicação do decreto Lei 5.452, que aprovou a CLT, cujo capítulo 5 refere-se à segurança e medicina do trabalho. Em 22 de 12 de 1977, é aprovada a Lei 6.514, que modifica o capítulo 5 da CLT. E em 8 de junho de 1978, a Lei 6.514 é regulamentada pela Portaria 3.214, onde são criadas normas regulamentadoras. E só para lembrar, pessoal, que a CIPAT é uma obrigação da CIPA, ok? E o que é CIPAT, Vinícius? Bom, o conceito de CIPAT é o seguinte: Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho. É uma semana que a empresa tem para se dedicar à prevenção de acidentes, não só de acidentes, mas de doenças também ocupacionais, né, no ambiente de trabalho. E ela deve ser realizada anualmente. Mais uma vez, é uma obrigação da CIPA em conjunto com o SESMIT da empresa. Todo ano a empresa vai ter que dedicar uma semana dela para prevenção. E a legislação, Vanessa, diz o quê? A legislação está prevista na Portaria 3.214, NR5, item 5.16, que fala das atribuições da CIPA. A linha O, promover anualmente, em conjunto com o Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho, o SESMIT, a Semana de Prevenção de Acidentes do Trabalho, a CIPAT. Pessoal, e os objetivos gerais da CIPAT são os seguintes: orientar e conscientizar o funcionário da empresa de que é importante haver prevenção não só de acidentes, como de doenças, né? E fazer com que os funcionários resgatem aqueles valores que eles acabam perdendo por estar no dia a dia de trabalho, a coisa está pesada para eles, eles acabam desviando, mas fazer com que eles não só pensem em segurança, mas que eles também pratiquem segurança. Na CIPAT, os assuntos relacionados com saúde e segurança do trabalho são evidenciados, buscando a efetiva participação dos funcionários e envolvendo também os diretores, gerentes e familiares. E a CIPAT, ela não deve ser vista como um mero cumprimento da legislação, mas sim como a continuidade do trabalho voltados para a prevenção de acidentes e doenças ocupacionais, onde a lucratividade está na promoção da saúde, aumento da produtividade e na valorização da vida. Pessoal, agora nós vamos ter uma palestra sobre prevenção e combate a incêndio com o TST e bombeiro profissional civil, Sidney Viana. Por favor, vamos recebê-lo. Boa noite. Como foi falado, me chamo Sidney Viana, sou técnico de trabalho, trabalho na Casa da Bahia, no momento. Vou falar um pouco aqui para vocês de incêndio, da NR23. A palestra Prevenção e Combate a Incêndio. Eu trouxe uma introdução ali, né, que nenhum sistema de prevenção de incêndio será eficaz se não houver o elemento humano preparado para operá-lo. Então, quando nós falarmos em combate a incêndio, nós vamos depender sempre do elemento humano, né? Vamos ter como se fosse uma formação de brigadista, né? Então, nós necessitamos das pessoas. As pessoas, elas temos toda uma estrutura, temos os hidrantes, caixa de incêndio, temos toda uma estrutura, mas vamos depender sempre do elemento humano. Esse elemento humano, para combater eficazmente o incêndio, deverá estar perfeitamente treinado. Então é importante, né, as pessoas que estão aqui presentes, que estão se formando em técnico de segurança do trabalho, né, que busquem conhecer essa área. Tá? NR23, né,
É bom que vocês se formem, procurem conhecer bem, tá? Porque é uma área que é muito afetada. O técnico de segurança, ele se forma, mas muitas das vezes não tem conhecimento nessa área. Tem amigos meus que se formaram comigo, que às vezes me ligavam, né? E eu prestava ajuda a esse pessoal. Muitas das vezes eu ia nas empresas onde eles trabalhavam, né? E chegava nessa empresa e encontrava um extintor de água ao lado de um quadro de luz, ou do lado próximo de uma subestação. Né? É um erro, porque nós estamos lidando com vida. Quando a gente fala, né, em incêndio, combate a incêndio, nós estamos lidando com vida. Então qualquer erro pode ser fatal. É um erro pensar que sem treinamento, alguém, por mais hábil que seja, por mais coragem que tenha, por mais valor que possua, seja capaz de atuar de maneira eficiente quando o aparecimento do fogo. Então o cidadão ele pode ser corajoso, pode ser forte, ele pode ter 2, 3 faculdades, mas se não tiver esse conhecimento básico, perdeu. Vai ser uma pessoa comum como qualquer pessoa. Ele vai correr, não vai ficar. Se não tem conhecimento também não tem muito o que fazer. Né? As pessoas que têm conhecimento, o que elas vão fazer? Elas vão encontrar o fogo, né? Elas vão tentar combater aquela situação. E as pessoas vão o quê? Se evadir do local. Vão ter que evacuar aquele local. Passar. A importância da brigada de incêndio. O incêndio começa onde a prevenção falha. Se não existir prevenção, nós teremos o quê? Pode acontecer um incêndio. Né? Então o incêndio começa onde a prevenção falha. Né? Então é importante, né, que quem trabalha nessa área sejam verdadeiros prevencionistas, que trabalhem em cima da prevenção. É melhor nós trabalharmos a prevenção do que termos que partir para o combate. Sabemos que a prevenção é a melhor estratégia a ser adotada, muito mais simples do que o combate, além dos custos serem reduzidos. Entendeu? Então é mais fácil trabalhar a prevenção. Nós trabalhamos em cima da prevenção para quê? Para que venhamos evitar, né, que aquela situação venha se agravar, um pequeno foco de um fogo se torne um incêndio. E é através de pessoas treinadas que se poderá evitar grandes perdas materiais, sociais e principalmente salvar vidas de muitas pessoas. Né? Então, pessoas treinadas, né? Aqui nós temos alguns momentos, aqui uma palestra, né? Esse aí é parte do material que eu uso na formação de brigadista, na qual o trabalho é feito 16 horas de treinamento, são 2 dias, né? E esses 2 dias de treinamento, 8 horas teórica e 8 horas prática, é pouco. Então a gente instrui sempre as pessoas a procurarem o quê? Procurarem alguns cursos, tirar a carteira do BPC. O técnico de segurança, é importante que ele tire a carteira do BPC. Entendeu? É importante. Ali você vai ter um treinamento básico. Na verdade, desculpa, aquela gente tem uma estrutura grandiosa, né, mas ali é só o começo. É só o começo. Tirei a carteira do Corpo de Bombeiro, carteira do BPC. Ah, eu sou um profissional. Tem a carteira. Aquela carteira diz que eu sou um profissional. Legal. Mas é importante a pessoa fazer um curso de primeiros socorros, procurar outros cursos de combate a incêndio. Para quê? Para que ele venha realmente ter uma formação nessa área. Pode passar. Isso aí é uma foto de um incêndio. História. Antônio Lourenço Lagoncia. Na natureza nada se cria e nada se perde, tudo se transforma. Esse homem aí foi o homem que conseguiu desvendar o enigma do fogo. O enigma do fogo. Então ele conseguiu descobrir que o fogo era divisível. E separando dos 3 elementos, né, com facilidade, esse fogo se extingue. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Vocês sabem quais são esses 3 elementos que formam o fogo? Alguém saberia responder? Preciso de 3 elementos que haja o fogo, para que tenha fogo. Oxigênio. Oxigênio e comburente é a mesma coisa. Oxigênio, comburente, o calor e o combustível. Então eu preciso desses 3 elementos para que haja fogo. E eles têm que estar na proporção ideal.
Vou passar. Teoria do fogo. Vou passar. Então aqui nós vamos falar sobre a química do fogo, meio de propagação, reação em cadeia e meio de extinção. Aí a composição do nosso ar, 1%, né, de outros gases. Esse 1% aí tem uma gama de gases muito grande. Tem vários tipos de gases dentro desse 1%. 21% é o oxigênio, o componente que nós respiramos, e 78% é o hidrogênio. Aí, estava fazendo um treinamento de formação de brigadista, aí um rapaz ele pergunta, poxa, a gente respira muito pouco oxigênio, né? O oxigênio, 21% é muito pouco. Né? E ele aprendeu num curso que nós respirávamos mais o nitrogênio. Falei, rapaz, o oxigênio, 21%, está na proporção ideal. O oxigênio, na proporção acima de 23%, ele já está se encontrando numa atmosfera explosiva. Não tem nada a ver conosco. Então, nós precisamos de 21% ou um pouco abaixo. Pode passar. Não existirá fogo em ambiente com menos de 13% de oxigênio. Isso é uma verdade. Na nossa churrasqueira, né, o fogo ele pega até 9% de oxigênio. Por quê? Porque ele tem muito calor, aquela queima emite muito calor e poucas chamas. Tá? Então aquela queima ali ela chega até 9%. É uma queima com insuficiência de oxigênio. A dinâmica da combustão. O fogo é o resultado de uma reação química de oxidação, com desprendimento de luz e calor. Tu quer dois, né? Para que ocorra é necessária a união de 3 elementos, como foi falado. E o quarto elemento é a reação em cadeia. Então vamos lá, o combustível, né, o comburente e o calor. E aí o quarto elemento é a reação em cadeia. Eu preciso desse quarto elemento para que haja fogo? Não. Eu tenho ali o combustível, o componente e o calor. Na proporção ideal, vai acontecer o quê? Vamos ter um fogo. O quarto elemento da reação em cadeia, isso apareceu no negócio de uns 10 anos. Apareceu no negócio de uns 10 anos para cá. Vai passar. O combustível é o elemento que serve de campo de propagação do fogo. Os combustíveis podem ser sólidos, líquidos e gasosos. Quando fala assim combustíveis sólidos, né, nós estamos falando de combustíveis da classe A, como madeira, papel, pano, tecido. São combustíveis que queimam em superfície e em profundidade. E após a sua queima, ele deixa resíduos. Tá? E quando a gente fala de líquidos e gasosos, eu falei ali do classe A, né? Que são madeira, papel, e o líquidos e gasosos, está na classe B, tá? Como gasolina, toluol, solvente, querosene, e eles se classificam de duas formas, né? Voláteis e não voláteis. Quando a gente fala em voláteis, estamos falando daqueles combustíveis que emanam vapores a temperatura ambiente, né? Então ele emana vapores a temperatura ambiente. No caso da gasolina, se chegar um cigarro próximo à gasolina ou qualquer fonte de calor, o que vai acontecer? Ela pega fogo com facilidade, né? E os não voláteis, no caso do querosene, o querosene eu preciso o quê? Adicionar outro combustível para que ele venha pegar fogo, porque ele não é um combustível volátil, né? Então ele não emana vapor. Então o que acontece? Para que pegue fogo, eu preciso o quê? Aquecer esse combustível, entendeu? Então eles se classificam em voláteis e não voláteis. Pode passar, por favor. O comburente, né, que é o oxigênio, é o elemento que proporciona vida às chamas, ativa e intensifica o fogo. Um componente natural é o oxigênio.
e o calor é condição favorável que dá início, mantém e incentiva a propagação do fogo, é também uma energia térmica. Costumo dizer que ele é o provocador da reação entre o comburente e o combustível. E a reação em cadeia? A reação em cadeia, né, ela é queima autossustentável, é a união dos 3 itens acima descritos, gerando uma reação química. Quando o calor irradiado da chama atinge o combustível, este é decomposto em partículas menores, que se combinam com o comburente e queimam, irradiando outra vez calor para o combustível, formando um ciclo constante. Então ele aparece após a queima. Aí, né, nós falávamos muito antigamente no triângulo do fogo, né, na qual nós necessitávamos tem os 3 elementos: oxigênio, combustível e calor. Hoje se fala no tetraedro do fogo, quadrado do fogo, né? Então hoje nós temos a reação química em cadeia, que é o 4º elemento. Vamos falar agora sobre os métodos de extinção de incêndio. Vamos começar aqui com o resfriamento. É um processo de extinção de incêndio que se consiste na retirada parcial do calor, diminuição da temperatura. Se eu estou retirando o calor, qual é o combustível que eu estou retirando ali? Perdão. Se eu estou fazendo resfriamento, qual é o combustível que eu estou retirando? Calor. Oi? Calor. Resfriamento. Tá retirando. Eu tenho ali o material combustível ali do lado ali. Eu tenho o oxigênio e tenho uma poltrona ali. Calor. Qual o outro elemento que está faltando ali do lado? Se eu estou resfriando, eu estou fazendo o quê? Diminuindo a temperatura. Retirada do calor. Ok? O abafamento, processo de extinção de incêndio que se consiste na redução ou retirada do oxigênio, né? Então, nesse caso, olha do lado ali, o combustível, o calor, está faltando o oxigênio. Se eu tenho uma lixeira pegando fogo, eu pego alguma coisa, tampo essa lixeira, o que vai acontecer? O fogo vai queimar enquanto tiver com oxigênio, pois ele vai se extinguir. Pode passar. O isolamento, processo de extinção de incêndio que constitui a retirada do combustível, ok? Então, se eu estou fazendo isolamento, eu estou retirando o material combustível. Aí, digamos que numa sala como essa, está pegando fogo numa cadeira, né? Se eu estou fazendo isolamento, tem que retirar o material combustível. Aí pega fogo, está pegando fogo numa cadeira. É mais fácil eu retirar a cadeira que está pegando fogo, se eu tiver alguma coisa para me dar um apoio, puxar essa cadeira, puxar para um local onde não tem nenhum material que possa pegar fogo, ou retirar todo o material ao redor. Melhor retirar o que está pegando fogo, né? Se houver essa facilidade, retira-se o material que está pegando fogo, se for de pequeno porte. Pode passar. Aqui nós vamos falar sobre a forma da combustão. A combustão ela pode ser viva, incompleta ou espontânea. A combustão viva é quando a mesma se desenvolve violentamente, com desprendimento de luz e calor. Então é aquela combustão que tem bastante chamas. A combustão lenta é quando a mesma se desenvolve morosamente a baixa temperatura, não produz luz, somente calor. Também é conhecida como oxidação. Este é o caso da ferrugem, que é encontrada nos metais ferrosos. E a combustão incompleta é quando a mesma se processa com insuficiência de oxigênio, de 15% a 19%. O corpo arde sem produzir chamas, somente calor, e a temperatura não atinge o ponto necessário para inflamar-se, né? Então, o que acontece nesse caso? Se eu tenho um ambiente fechado, então ali dentro tem uma queima, né, uma sala, uma queima com insuficiência de oxigênio. Então, ela vai dentro daquele compartimento fechado, ela vai gerar uma certa pressão. Para mim abrir essa porta, alguém se habilita como que eu posso fazer a abertura dessa porta? Eu sei que está pegando fogo dentro daquela sala, como que eu vou entrar naquele recinto? Eu posso ali abrir aquela porta de uma forma violenta? Não, por quê? Porque pode haver uma explosão. Então eu vou verificar se a porta realmente está, se a porta está quente
Entendeu? Se eu botar a mão na maçaneta, a maçaneta pode estar quente, posso queimar a mão, abrir essa porta vagarosamente. Se eu abrir de forma brusca, eu vou alimentar aquela queima que está com insuficiência de oxigênio e vai haver uma explosão. Se havendo desprendimento de monóxido de carbono, né? No caso que eu estava explicando agora, que é um gás perigoso, não denuncia a sua presença, só sendo pressentido quando seus efeitos de envenenamento se tornam atuante e explosivo, caso encontre uma corrente repentina de ar. Então, o que eu falei, se chegar e abrir aquela porta de forma brusca, poderá haver uma explosão. E a combustão espontânea é um fenômeno que se verifica uma substância quando a mesma atinge seu ponto de ignição, em consequência do aumento de temperatura provocada por reações químicas em sua própria massa. Às vezes a pessoa vê na mata, está pegando fogo. O que a gente imagina, né? Que uma pessoa deu fogo no morro, foi lá e está com fogo no morro. Muitas das vezes não. A mata seca, um dia de calor, pode ter um animal morto, está emanando gases, né? Vapores quentes. Com aquela mata ali, por cima daquele animal, está sujeito a pegar fogo com facilidade. As pessoas acham que é a ação do homem, muitas das vezes não. É uma combustão espontânea. Vamos falar agora sobre as formas de propagação do calor: condução, irradiação e convecção. A condução é a transferência de calor através de um corpo sólido, de moléculas a molécula, quando dois ou mais corpos estão em contato. O calor é conduzido através dele como se fosse um só corpo. Então, se eu tenho uma barra de ferro, estou segurando a barra de ferro e começo a aquecer a outra extremidade, eu vou conseguir segurá-la por muito tempo? Não. Por quê? Se eu estou aquecendo a outra extremidade, o que vai acontecer? É de molécula por molécula, daqui a pouco a barra está totalmente aquecida. Pode observar ali, começa a pegar fogo na outra extremidade. Irradiação é a transmissão de calor por onda de energias caloríficas que se deslocam através do espaço. É um exemplo, o Sol aquecendo a Terra. Esse é o exemplo mais fácil. Se pegar uma lente de óculos, né, e ficar aquecendo, pegar um pedaço de papel e ficar aquecendo, vai ter uma hora que vai pegar fogo. E o método de propagação do calor, através de convecção, é transferência de calor pelo movimento acidente de massa de gases ou líquidos. Então, às vezes, está pegando fogo lá no terceiro pavimento do prédio. Aí, daqui a pouco, começa a pegar lá no sexto, no sétimo. Aí as pessoas ficam sem entender. Ué, como é que está no terceiro, agora está no sexto pavimento. Então, dentro de prédio tem shaft de automação, onde passa ali os cabos elétricos, tem uns que passa tubulação de incêndio, tubulação de água industrial. Então, cada pavimento existe uma porta, em cada pavimento. Então, se pegar fogo naquela área ali, naquele pavimento, ele pode romper aquela porta ali, ou pelo posto de elevador. Daqui a pouco o fogo está pegando nos pavimentos acima. Pode passar. Agora vamos falar sobre os pontos notáveis da combustão. Ponto de fogo é a menor temperatura na qual uma substância libera vapores que em contato com a fonte externa de calor se incendiará. Entretanto, retirante da fonte de calor, a combustão não se manterá. Se eu começo a aquecer aqui essa madeira, ela começa a pegar fogo. Aí eu retiro a minha fonte, ela vai se apagar. Por que ela vai se apagar? Porque ela está no ponto de fogo, eu não deixei que ela atinja o ponto de combustão. Ok? Então, ponto de fogo, uma fonte externa de calor, os gases entram em combustão. Afastar da fonte, cessa a combustão. Retirou a fonte, não há mais fogo. Ponto de combustão é a menor temperatura, na qual uma substância libera vapores que em contato com a fonte externa de calor
sem se incendiará, mesmo retirando esta fonte de calor. Então, o que eu falei anteriormente, falei sobre o ponto de fogo. Eu retiro a fonte, né? Aquela combustão vai cessar. No ponto de combustão não, mesmo que eu retire a fonte, vai continuar pegando fogo. Toma a fonte externa de calor, os gases entram em combustão. Afastada da fonte, continua a combustão. E o ponto de ignição, né, que é a temperatura de ignição, a temperatura mínima com os gases liberados de um corpo combustível, entra em combustão apenas com contato com o ar, independente de qualquer fonte de calor. Entendeu? Então aí eu só dependo do oxigênio. Os gases entram em combustão espontaneamente. Tá? Então não necessita de uma fonte. Aqui agora nós vamos falar sobre o efeito da fumaça. Aquele primeiro quadro lá, 10 segundos. No segundo quadro, numa área de 100 metros. No segundo quadro, 20 segundos. Pode passar, por favor. Em cima do primeiro quadro, 30 segundos. Ali no meio, 40 segundos. O último quadro, 50 segundos. A pessoa já caiu. Ela sofreu ali o quê? Asfixia. Então, o efeito da fumaça, né? A fumaça ela libera um gás venenoso, né? E seu efeito só são sentidos quando começa a atuar no nosso organismo. Então, a pessoa, aparentemente, numa situação dessa, ela se sente bem. Quando vê, ela desmaia. Desmora uma situação dessa aí, a maior parte dos incêndios, as pessoas morrem com o efeito da fumaça. Ah, fulano morreu queimado. Ele morre queimado após ele passar por uma situação. Com asfixia, vai desmaiar, se não tiver ninguém para retirar, ele vai morrer queimado. Aí numa situação dessa, como consegue um compartimento desse? Começou a pegar fogo lá nos seus 20 segundos, até 30 segundos, legal. Posso correr e sair. Mas quando a área já está toda tomada, aí o que eu faço? Alguém se habilita? Isso aí, tem que se rastejar. Se puder pegar um pedaço de pano, molhar, colocar nas narinas e boca e rastejar. Procurar canto de parede, achou a saída, evadir-se do local. Aí o cidadão numa área de 100 metros, ele passou um sufoco, se rastejou, conseguiu chegar lá na porta. Legal. Aí o fulano lá, um amigo, começa a gritar lá no fundo por socorro. Essa pessoa que chegou lá na frente quase não consegue salvar a própria vida. Ele retorna para salvar outra pessoa? Não retorna. Se ele não tiver equipamento, ele saiu, pede socorro. Se tiver equipamento, aparelho autônomo, respirador para entrar no local, legal. Se não tiver, não retorne. O que aconteceu na Ciferal há pouco tempo? Morreram 4 bombeiros e um engenheiro que voltou para pegar o carro. Eles morreram com o efeito da fumaça. Morreram com o efeito da fumaça. Os bombeiros entraram lá dentro do estacionamento, né? E o que aconteceu? Sem proteção, 4 bombeiros profissionais, né, BPC, perderam a vida. Tá? Então, com o fogo, com o incêndio, não se brinca. Tem muita fumaça, saia do local. E não adianta retornar depois que a área estiver toda tomada, não. Tá? Porque não há uma segunda chance. Se você conseguiu chegar na saída, peça socorro. Se não tiver equipamentos apropriados, não adianta retornar. A fumaça pode se acumular completamente nas edificações maiores em questão de minutos. Aí toda uma situação dessa aí, ó, vai perder a vida. Tá? Começou, tem muita fumaça, não tem muito o que fazer. Não tem equipamento, tem que evadir-se do local, tá? Não adianta. A mesma coisa com o bombeiro profissional. O bombeiro profissional sem equipamento não vai fazer nada. Não adianta. Você não vai vencer uma guerra sem água. Então, se você abriu o hidrante, não tem água, tá? Se pegou um extintor, está descarregado, aí babou. Por isso que eu falo, é melhor trabalhar a prevenção. Se você trabalha a prevenção, você sabe que a sua reserva vai ter sempre água. Você sabe que o seu extintor vai estar sempre com carga. Marrone tá no verde, bonitinho. A hora que você lançar a mão dele, vai funcionar, tá beleza. Agora, se não tiver manutenção e não trabalharmos a prevenção,
Aí não adianta. Podemos ser os melhores. Aí não tem muito o que fazer. Vamos falar agora sobre as classes de incêndio. Nós vamos falar sobre a classe A, classe B e classe C. A classe B não tem muito a ver, que é nas empresas automobilísticas. Retorna, por favor. Então, quando a gente fala em classe A, estamos falando de combustível, né? Como madeira, papel, pano, tecido. Tá, e nesse tipo de combustível, qual o tipo de extintor que eu vou utilizar? Alguém se habilita? O de água. Água. A água é um agente extintor universal. E a classe B? Classe B, líquidos inflamáveis. Alguém se habilita? Gás carbônico é para a classe C, tudo bem, tem uma certa eficiência, ele é recomendado, tá? Mas ali seria o pó químico. E a classe C? Classe C, gás carbônico, CO2, né? Posso usar o CO2 na classe B? Posso. Mas não vai agir com tanta eficiência. Eu posso usar o CO2, o pó químico na classe C? Posso. Só que ele é altamente corrosivo, né? Ele vai o quê? Ele vai destruir os componentes eletrônicos naquele quadro. Se for utilizado no computador, perdi o computador, porque ele é altamente corrosivo. O eletricista, quando uma situação deu um curto no quadro, se você passar a mão no extintor de pó, aquele combate, quando o eletricista ele for verificar aquele quadro, fazer manutenção, ele vai ter que fazer a limpeza de todos aqueles contatos, de repente vai perder até aquele material. Agora, não tem o CO2, eu lanço um pouquinho. O negócio é evitar uma tragédia. Porque as pequenas ações, nós não sabemos o que pode acontecer além. Está pegando fogo, pequeno foco de incêndio, a pessoa chegou ali e controlou a situação, debelou aquele fogo, legal. Você de repente pode estar evitando uma tragédia com aquele pequeno ato. Okay? Porque se não tiver ninguém para controlar aquilo ali, pode crescer e se tornar um incêndio. E a classe D, a gente fala em materiais pirofônicos, né, como metais, magnésio, zircônio. São metais que nós temos que lançar a mão de extintores especiais. São um tipo de pó químico, mas é um tipo de pó especial. Não é o mesmo pó que a gente costuma ver aí, não. Tá? E nesse caso ali, o agente extintor utilizado na classe de incêndio errada, ele costuma reagir de uma forma violenta. Violenta como? Se eu tenho a classe B, lanço água na classe B, o que vai acontecer? Ele vai agir de uma forma violenta. Se eu botar gordura superaquecida lá no fogo para fritar a batata, e não escorrer minha batata, jogar na gordura, o que vai acontecer? Vai espirrar, vai. É a mesma coisa ali, só que uma proporção maior. Vai ser violenta. Se eu pegar água e lançar no material da classe B, vai ir de uma forma violenta. E houve caso do bombeiro chegar numa empresa, né, e para combate, a gente universal é água. O bombeiro ele usa água. Então chegou na empresa, não tinha ninguém, né, para instruir aquela equipe. Quando chegaram, lançaram água. O material era o material da classe B. Então aquele pequeno foco de incêndio se tornou um grande foco de incêndio, porque houve uma reação violenta. Quando ele jogou água, lançou água, aquele pequeno foco se formou numa coisa imensa. Então, incêndio classe A, materiais sólidos, características. Primeiro, queima superfície em profundidade. Segundo, queima deixando resíduos. Exemplo, como foi falado anteriormente, né? Papel, tecido, plástico, madeira, borracha. E o classe B, característica, líquidos inflamáveis. Primeiro, queima somente superfície, não queima em profundidade. Se eu pegar um tonel com gasolina, né, e colocar fogo, né, o que vai acontecer? Ele só vai queimar na superfície, ele não queima em profundidade. Pode passar. Exemplo, gasolina, álcool, acetona, piche, gás de cozinha. E classe C, materiais elétricos energizados. Eu tenho lá um computador, um monitor, um no-break, soltei da tomada. Eu posso lançar água? Apagar com água?
Por quê? Tá? Não vou poder apagar com água porque são materiais que armazenam energia. Ainda tem corrente, mesmo desplugado da tomada, ok? Então esse tipo de aparelho, mesmo desligados, continuam sendo classe C. E a classe D, metais pirofórico, esses metais não são encontrados em nossa fábrica, né? São encontrados em indústria automobilística, né? Por exemplo, raspa de zílica, malha de magnésio, etc. Vou passar. O tempo é curto, não vai dar para me passar todo o conteúdo que eu trouxe. Tá? Então aqui os extintores mais conhecidos, né? O extintor de água, né? Que nós vamos utilizar no combate na classe A, né? Com madeira, papel, pano, tecido. Aí vem o CO2, né? Que é materiais elétricos e energizados. E o pó químico, líquido inflamável. A espuma também é líquido inflamável. Só que a espuma química, ela caiu em desuso em setembro de 1997. Por quê? Tinha 3 agentes, que era raiz de alcaçuz, sulfato de alumínio e bicarbonato de sódio. Então tinha uma câmara interna e a câmara externa, que é esse cilindro ali. Esse extintor era preciso virar de cabeça para baixo, né, para o material da câmara interna se misturasse com a da câmara externa e aquela química ali formasse a espuma. Então o que acontecia? Muitas das vezes as pessoas limpando lá o corredor, né, tombavam aquele extintor e deixavam o extintor, levantavam o extintor rapidamente, botavam o extintor no local, limpava aquele resíduo e o extintor ficava como uma bomba, sob pressão. Aí o bombeiro vem correndo numa situação de incêndio, lançava uma daquele extintor e corria. Quando ele metia a mão no extintor, estourava. Soltava o tampão e estava sob pressão. Isso já houve casos de pessoas, teve um bombeiro que perdeu o queixo. Quando ele pegou, estourou a tampa, soltou e pegou o queixo dele. Então era um extintor perigoso, causava muitos problemas. Aí ele caiu em desuso, está voltando agora com uma espuma mecânica. Vai passar. Eu já expliquei, pode passar, vamos. Vai passar. Vai passar. Vamos lá, fechar aqui. Os extintores de incêndio deverão ser instalados, né, em locais de fácil visualização, de fácil acesso, onde não haja, onde haja menor probabilidade do fogo bloquear o seu acesso. Por que eu botei isso aí? Porque isso aí é importante. Isso aí, os técnicos que estão se formando têm muita dificuldade para distribuir extintor na área, extintores de incêndio. Então ali, a área de cobertura, ele pode ser 500, 250, 150 metros quadrados. Ali o risco de fogo, pequeno, médio e grande. E a distância, 20, 10, 10. A distância aí, né? 20 metros para a área de pequeno, 10 para a área de médio e 10 para a área de grande risco. Exemplo, uma área com 5.000 metros quadrados, é onde está armazenado todo o álcool e gasolina. Aí fica ali a pergunta: quantas unidades extintoras serão necessárias? Qual o agente extintor a ser usado? Qual a distância entre o risco e o extintor? Qual a altura máxima que deve ser instalado esse extintor? Então isso aí é onde os técnicos, até muitos bombeiros têm dificuldade com isso. Pode passar. Aí está a solução. Divide-se a área do armazém por 250, por o risco é classe B, e o resultado nos dará o número de unidades extintoras. 5.000 dividido por 250, então você terá 20 extintores nessa área. Tá? Como o material combustível armazenado da classe B, os agentes extintores indicados são pó químico e espuma. Né? No caso, onde tiver quadro de luz, vai entrar o CO2. Onde tiver material combustível da classe A com madeira, papelão, vai entrar o extintor de água. Então tem que haver essa preocupação. A distância do extintor ao risco é de 10 metros, a altura do extintor 1,60, a altura máxima. A NBR diz que é 1,80. Pode passar. Isso aí é um combate com uma carreta. Vou parar aqui, tá bom? Meu tempo já extrapolou, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da palestra. Obrigado, pessoal.
nesse momento vamos ter alguns sorteios, por isso peguem seus papeizinhos. Por favor, Denise Duarte. Então, gente, vamos animar um pouquinho, vamos sair desse marasmo, vamos acordar, desperta. Tá descarregando. Sorteio.